O trabalho do Abdulmanap Nurmagomedov continua a dar frutos. Quase um mês depois do Islam Makhachev finalizar o Charles do Bronx lá em Abu Dhabi, na última sexta-feira, o irmão do Khabib, o Usman Nurmagomedov, venceu o Patrick Pitbull e agora é o novo campeão dos leves do Bellator. Antes da luta, as casas de apostas mostravam uma discrepância enorme, com o campeão sendo um azarão na proporção de 7-1. Quando a luta começou, a história foi um pouco diferente. O primeiro round não teve muitas ações, na verdade foi muito mais estudo. Agora, o Usman, que tem 24 anos e desde os 16 treina na American Kickboxing Academy, junto com o resto do clã do Daguestão, começou a estabelecer o ritmo e a distância, soltando vários chutes. Dessa forma, o russo acabou ganhando o primeiro round, enquanto o brasileiro ainda teve um pouco de dificuldade para encurtar a distância e conectar bons golpes no adversário mais alto e com maior envergadura. Agora, se tem uma coisa que diferencia o jogo do Usman dos seus parentes, é que, além dele ter raízes fortes no sambo, como todos eles, ele também se sente muito à vontade lutando em pé. Ele tem ótimos chutes e controla bem a distância. E no segundo round, ele mostrou como ele consegue fazer a transição do jogo da maneira mais fluida possível. Dessa forma, no segundo round ele conseguiu iludir o brasileiro com a trocação e no momento certo colocar o Patrick para baixo com uma queda muito bonita. Ele realizou algumas transições e terminou o round por cima batendo. Na verdade, o brasileiro foi até mesmo salvo pelo gongo nesse segundo round. O terceiro round voltou a ter um estilo um pouco mais cadenciado, semelhante ao primeiro. Agora os dois estavam um pouco mais agressivos, principalmente o brasileiro, que já tinha o senso de urgência que ele precisava equilibrar as ações. O quarto round foi o melhor momento do Patrick na luta. Ele foi mais agressivo e conseguiu conectar alguns bons golpes com as mãos. Ele não venceu esse round de acordo com nenhum dos juízes, mas na minha opinião não é nenhuma loucura dar um 10-9 para ele. Já no último round a situação foi bem diferente. Entre o quarto e o quinto round, o irmão do Patrick, o Patrício, deu um discurso muito acalorado para ele, tentando inspirar o irmão para ser um pouco mais agressivo e conseguir nocautear para se manter campeão. Agora, para a infelicidade do Patrick, situações como a do Alex Poatan no final de semana passado e do Leon Edwards contra o Kamaru Usman só são lembradas por todos os fãs durante muitos anos porque são raras, e então o quinto round reservou péssimos momentos para o brasileiro. No quinto round, tentando seguir o conselho de seu irmão, o Potiguar foi para cima tentando acabar com a luta, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Ele mais uma vez foi derrubado e dominado. Inclusive, como se a situação ainda não fosse ruim o bastante, o castigo que ele tomou nesse último round ainda rendeu um corte grande na testa dele, que ainda trouxe muitas dificuldades para ele depois da luta. Isso porque algumas horas depois da luta, o Patrício publicou uma foto do irmão com um corte ainda aberto, à espera de algum médico da comissão atlética que iria chegar para suturar o corte. De acordo com ele, depois da luta, não havia nenhum médico da comissão atlética pela arena e, dessa forma, o irmão dele teve que esperar bastante por algum tratamento. Enfim, o Patrick conseguiu voltar em pé e nos últimos segundos da luta quase acertou um soco no Usman, que virou as costas e começou a comemorar antes do gongo soar. No final da luta, os juízes deram a vitória por decisão unânime para o russo. Um deu 50-45 e os outros dois 50-44. Ou seja, além de ver o russo vencendo todos os rounds, em um deles, segundo os juízes, a vitória foi por 10-8. Temos um novo campeão, mas o futuro da categoria é incerto. Ano que vem teremos o GP dos leves com grandes lutadores, como por exemplo o Ben Henderson. Além disso, o próprio Patrício pode subir para tentar vingar o irmão. Para quem não sabe ou não lembra, isso já aconteceu uma vez quando o campeão da categoria era o Michael Chandler. Ele nocauteou o Patrick rapidamente e depois o Patrício subiu de peso e nocauteou o Michael Chandler, se tornando naquela ocasião o duplo campeão do Bellator. Muito importante a gente reconhecer o belo trabalho que vem sendo executado por todos esses caras que compõem o clã do Daguestão. Depois de a gente ver o Khabib se tornar um dos maiores campeões da história do UFC e se aposentar invicto, e o Islam Makhachev seguir os passos do seu amigo e tomar o título dos leves do Charles, a gente vê agora no Bellator um cara jovem de apenas 24 anos também se tornar campeão, ao passo que tem vários outros parentes que também estão subindo no ranking nesse exato momento, faz a gente se perguntar: onde que esses caras vão parar? Quão longe eles irão, só o tempo irá dizer. Mas uma coisa é certa, nós, fãs do MMA, somos privilegiados por estarmos testemunhando um grande momento como esse. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo e coloquem nos comentários sugestões para as próximas histórias. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Tem uma série de vídeos aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar.